Na aula de hoje vamos falar sobre determinantes, que podem ser úteis na resolução de sistemas lineares e principalmente na obtenção de matrizes inversas. Um problema que é de nosso interesse, estudaremos melhor ele nas aulas seguintes. Beleza. Determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. Todas as matrizes quadradas e somente as matrizes quadradas possuem determinante. Seja uma matriz quadrada A, podemos indicar o seu determinante de duas formas, escrevendo det de A ou escrevendo a matriz entre barras, ok? Para calcular o determinante vai depender da ordem que a matriz quadrada possui. Inicialmente, vamos falar dos determinantes de segunda e terceira ordem, que são tranquilos para calcular esses determinantes, não tem muito problema, ok? Como é que funciona na matriz quadrada com duas linhas e duas colunas? O determinante é definido como o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Só isso. Na aula passada, vimos o que significa a diagonal principal e diagonal secundária, certo? Tem que lembrar. Então, aqui nesse exemplo, a matriz é formada pelos elementos 1 e 3 na primeira linha, 4 e menos 2 na segunda linha. Sua diagonal principal é formada pelos elementos 1 e menos 2, ok? Multiplicamos esses elementos. 1 vezes menos 2 é menos 2. E aí eu faço menos o produto dos elementos da outra diagonal, que é a diagonal secundária, formada pelos elementos 4 e 3. 4 vezes 3, 12. O determinante dessa matriz é dado por menos 2 menos 12, que é menos 14. Bem fácil. Na matriz quadrada de segunda ordem, produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Agora, quando a matriz possui 3 linhas e 3 colunas, como que funciona? Temos aqui uma matriz quadrada com essa ordem. Na primeira linha, os elementos são 3, 0 e menos 1. Na segunda linha, 2, 1 e 3. E na terceira linha, 1, menos 2 e 1. Nós vamos copiar as duas primeiras colunas da matriz ao lado da própria matriz, certo? Então, você pega a matriz e vai copiar as duas primeiras colunas ao lado. Primeira coluna, os elementos são 3, 2 e 1. E na segunda coluna, 0, 1 e menos 2. Feito isso, como que vamos realizar o cálculo do determinante? Bom, temos que fazer o produto dos elementos da diagonal principal e suas paralelas, menos o produto dos elementos da diagonal secundária e suas paralelas. A diagonal principal dessa matriz é composta pelos elementos 3, 1 e 1. É essa diagonal que eu estou pontilhando em verde. Beleza. Quais são as diagonais paralelas a essa diagonal principal? Essa diagonal aqui, formada pelos elementos 0, 3 e 1. E essa outra, formada pelos elementos menos 1, 2 e menos 2. Pontilhei as duas em verde também. Beleza, então nessas diagonais a gente multiplica os elementos e conserva o sinal dessa multiplicação. Já na diagonal secundária e suas paralelas, vamos multiplicar os elementos e aí a gente inverte o sinal dos produtos. Qual é a diagonal secundária e as suas paralelas? Vou pontilhar em vermelho. Bom, a diagonal secundária é essa daqui, formada pelos elementos menos 1, 1 e 1. Ok? E aí as suas paralelas são as diagonais formadas aqui pelos elementos 3, 3 e menos 2, né? E essa outra formada pelos elementos 0, 2 e 1. Beleza, agora vamos ao cálculo. Diagonal principal, 3 vezes 1 vezes 1, 3. Aí eu vou conservar o sinal dessa multiplicação. Fica 3 positivo. Beleza. Agora outra diagonal aqui, 0 vezes 3 vezes 1, 0.
Se é 0, não precisa nem colocar, né? E por fim, a terceira diagonal pontilhada em verde aqui, menos 1 vezes 2, menos 2, vezes menos 2, mais 4. Beleza. Agora vamos para as diagonais pontilhadas em vermelho, onde precisamos multiplicar os elementos e inverter o sinal do produto, né? Assim que é definido o determinante de terceira ordem, que é conhecido como regra de Sarry, certo? Então, olha só, menos 1 vezes 1, menos 1, vezes 1, menos 1, inverte o sinal, fica 1 positivo, mais 1. Beleza? 3 vezes 3, 9, 9 vezes menos 2, menos 18, vai ficar mais 18. E por fim, 0 vezes 2 vezes 1 dá 0. Não precisa nem colocar ali, né? Então, qual é o resultado? 1 mais 18, 19. 19 mais 3, 22. 22 mais 4, 26. Esse determinante vale, portanto, 26. Muito bem. Uma observação: o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Lembra, matriz triangular é aquela matriz onde os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal valem 0. Então, vamos pegar uma matriz quadrada de ordem 2. O que vai acontecer com essa matriz? Um dos elementos da diagonal secundária vai valer 0, certo? Então, se eu fosse calcular esse determinante usando a regra que definimos anteriormente, o cálculo se resumiria justamente ao produto dos elementos da diagonal principal, porque no produto dos elementos da diagonal secundária resultaria 0, certo? E no caso do determinante de terceira ordem, você pode facilmente verificar que se a matriz for triangular, inferior ou superior, na hora que você for desenvolver esse cálculo, a única diagonal que vai ser necessário calcular o produto é a diagonal principal, porque as outras diagonal todas vai aparecer os zeros ali e vai zerar todos esses produtos. Então o cálculo também vai se resumir ao produto dos elementos da diagonal principal. Fica como tarefa de casa você pegar um exemplo e observar isso, beleza? Mas é importante observar que isso vale para matrizes quadradas de qualquer ordem, tá? Então, vai funcionar para matriz quadrada de ordem 4, 5 também. Se a matriz for triangular, o seu determinante é o produto dos elementos da diagonal principal, ok? Como acabamos de observar, para calcular determinantes de segunda e terceira ordem não tem muito problema. Vejamos agora como que a gente calcula os determinantes de ordem superior, matrizes quadradas de ordem 4, 5 e assim por diante. Esse, então, é o método geral, que vai funcionar para qualquer matriz quadrada, inclusive para as matrizes quadradas de ordem 2 e 3 também. Acontece que, como a gente viu antes, essas matrizes de ordem 2 e 3, elas têm métodos que tornam o cálculo muito mais simples, mas se você quiser aplicar esse método que veremos agora, também funciona, tá? Esse método, ele é o teorema de Laplace. Nos livros aparece como expansão em cofatores, mas é a mesma coisa, beleza? Bom, nós precisamos antes definir dois conceitos, que é o conceito de menor complementar, ou simplesmente menor, e o conceito de cofator. Seja uma matriz quadrada A de ordem n maior ou igual a 2. O menor complementar de um elemento A e J dessa matriz A, que será indicado por D e J com o D maiúsculo, esse cara é o determinante da matriz que se obtém, suprimindo a linha I e a coluna J de A. O que isso quer dizer? Você vai pegar a linha e a coluna do elemento o qual você está calculando o menor complementar. Então, imagina que eu estou calculando, sei lá, o menor complementar de um elemento que está na primeira linha e na terceira coluna da matriz. O que eu vou fazer?
Eu vou eliminar justamente a primeira linha e a terceira coluna da matriz. E aí, com os elementos restantes, eu vou obter uma nova matriz. É só eu calcular o determinante dessa nova matriz, certo? Então, esse é o menor complementar. E o que é o cofator? O cofator nada mais é que o menor complementar multiplicado por menos 1 elevado a I mais J, onde I e J é respectivamente a linha e a coluna onde está o elemento. Então, o cofator vai ser igual ao menor complementar ou será o oposto do menor complementar. Vai depender da posição onde está o elemento. Se o elemento está numa posição onde a soma dos índices ali resulta um número par, o cofator vai ser igual ao menor complementar. Caso o elemento esteja numa posição onde a soma dos índices resulte um número ímpar, aí o cofator será o oposto do menor complementar. Na sequência, vamos fazer um exemplo, tá? Antes, porém, já vamos enunciar o teorema de Laplace e aí a gente já faz um exemplo calculando um determinante. Então, olha só, o teorema de Laplace diz que o determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2 é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer. Quando falamos em fila, pode ser uma linha ou uma coluna, beleza? Pelos respectivos cofatores. Então, o que acontece? Você vai escolher uma fila da matriz para trabalhar, pode ser uma linha ou uma coluna. Você precisa calcular o cofator de todos os elementos dessa fila escolhida e multiplicar cada elemento pelo respectivo cofator. O somatório desses produtos resulta o determinante da matriz. Então, vamos pensar um pouquinho o que acontece no teorema de Laplace, qual é o problema dele. É um método que pode se tornar um pouquinho trabalhoso, né? Porque eu vou precisar encontrar os cofatores dos elementos. E para encontrar um cofator, eu preciso determinar esse menor complementar, que consiste em calcular um outro determinante, né? Cuja ordem é uma unidade menor. Por exemplo, se a matriz é quadrada de ordem 4, para calcular cada cofator, eu vou ter que, na prática, calcular um determinante de terceira ordem, né? Porque eu elimino a linha e a coluna do elemento ali. Então, eu vou obter uma nova matriz de terceira ordem. Então, na prática, para calcular determinantes de quarta ordem, nós precisaremos calcular vários determinantes de terceira ordem. Se a gente quiser calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 5, precisaremos calcular determinantes de matrizes quadradas de ordem 4, né? Para obter os cofatores ali. Então veja que, de fato, pode dar bastante trabalho. Numa matriz quadrada de ordem 4, na pior das hipóteses, você pode precisar calcular 4 cofatores. E aí qual é o macete, qual é a estratégia para a gente diminuir um pouco o trabalho? É escolher a fila da matriz com a maior quantidade de zeros, beleza? Essa é a dica. Porque se o elemento vale 0, quando eu multiplicar esse elemento pelo seu cofator, o resultado da multiplicação é 0. Portanto, eu nem preciso saber qual é esse cofator, eu nem preciso calcular ele. Eu só vou precisar calcular o cofator dos elementos não nulos. Beleza? Então, vamos observar na prática como que isso vai funcionar. Temos aqui uma matriz quadrada de ordem 4, possui 4 linhas e 4 colunas. Vamos calcular o seu determinante usando a expansão por cofatores, o teorema de Laplace. Olhando para essa matriz, qual é a melhor fila para escolhermos? Qual é a fila que vai dar menos trabalho nos nossos cálculos? É a terceira coluna, concorda comigo? Porque ela possui 2 zeros. Qualquer outra fila que eu escolha terá um zero apenas ou não terá nenhum zero, o que seria a pior escolha. Ok?
Então vamos escolher a terceira coluna. Vamos continuar na próxima tela. Aqui está a matriz. Portanto, vamos escolher a terceira coluna. Dessa maneira, o determinante da matriz será igual a 3 vezes o cofator desse elemento 3, que é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Eu acabei esquecendo de comentar antes, o cofator, ele é indicado por A e J com o A maiúsculo, certo? Então, para representar, para indicar cofator e menor complementar, a gente usa a letra maiúscula. Então, nesse caso, é o cofator do elemento que está na primeira linha, terceira coluna, é o A13, mais o outro elemento dessa fila não nulo, que é 3 também, vezes o seu cofator, que é o A33. É o cofator do elemento que está na terceira linha, terceira coluna. Beleza, vamos calcular primeiro o A13. O que eu preciso fazer para calcular esse cara? Primeira coisa importante que não podemos esquecer é fazer menos 1 elevado na I mais J, beleza? Nesse caso vai ser menos 1 elevado na 1 mais 3, menos 1 na quarta, que vai dar 1 positivo. E aí, esse 1 vai multiplicar o determinante da matriz que será obtida, eliminando-se a primeira linha e a terceira coluna. Elimina a linha e a coluna do elemento, certo? Então, olha só, se eu eliminar a primeira linha e a terceira coluna, o que acontece? A primeira linha que sobra é 2, 2 e 3, certo? A segunda linha fica 1, 1 e 2. E a terceira linha é 2, 1 e 5. Muito bem, vamos calcular esse determinante. Já sabemos fazer isso, vimos no início da aula, né? Repete as duas primeiras colunas ao lado da matriz. Primeira coluna 2, 1, 2. Segunda coluna 2, 1, 1. E aí é só fazer o produto dos elementos da diagonal principal e paralelas, menos o produto dos elementos da diagonal secundária e paralelas. Fica 2 vezes 1 vezes 5, que dá 10. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1 vezes 1, 3. Beleza? 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Aí tu vai trocar o sinal, porque é diagonal secundária e paralelas, né? Então fica menos 6. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Fica menos 4. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 10. Menos 10. Muito bem. 10 menos 10 vai dar 0. 8 mais 3 resulta 11. Menos 6 menos 4 é menos 10. 11 menos 10, 1. Muito bem. Agora vamos calcular o cofator. Então ficou 1 aqui, né? Esse 1 é o determinante, será multiplicado por menos 1 na quarta, que é 1. Fica 1 vezes 1, portanto dá o próprio 1. Agora vamos calcular o cofator do elemento da matriz A, que está na terceira linha, terceira coluna, o A33. Elimina a terceira linha e terceira coluna da matriz A.
Beleza? Então, qual será a matriz que vamos obter? A primeira linha vai ficar 2, 1, 1. Segunda linha será 2, 2, 3. E aí a terceira linha vai ser 2, 1, 5, né? Agora eu estou eliminando a terceira linha ali. Fica 2, 1, 5. Beleza, repete as duas primeiras colunas. 2, 2, 2. 1, 2, 1. Vamos lá. Antes, porém, temos que multiplicar aqui por menos 1, elevado, nesse caso, na 3 mais 3. 3 mais 3 dá 6, menos 1 na 6 é 1 positivo. Da mesma maneira que antes, não vai alterar o sinal. O resultado do determinante vai ser o próprio cofator, né? Beleza. Então, agora sim, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Beleza? 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Troca o sinal, menos 4. 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Fica menos 6. 5 vezes 2, 10 vezes 1, 10. Menos 10. Muito bem. Menos 4, menos 6, menos 10. Com menos 10, menos 20. Mais 20 dá 0. E aí 6 mais 2 é 8. 8 vezes 1 fica 8. Então esse é o cofator do elemento A33. E dessa maneira, o determinante da matriz é dado por 3 vezes 1 mais 3 vezes 8. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 1, 3. 24 mais 3, 27.